Salve, salve galera, aqui é Léo Caldeira e hoje nosso papo reto é sobre políticas de ações afirmativas e cotas raciais no Brasil. Vamos lá? Para quem está acompanhando essa sequência de aulas sobre a questão do racismo, nós passamos aí pela questão histórica, passamos para entender a existência e como o racismo tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa trajetória, com o nosso dia a dia, e de como esse assunto não deve ser tratado como um tabu. Nós precisamos falar sobre essa questão do racismo, não é isso? E na última aula, a gente entendeu uma coisa muito interessante com a teoria de um cara chamado Florestan Fernandes e de toda uma escola de pensamento que veio junto com ele. A gente passou a entender que o racismo é também uma problemática estrutural na sociedade. Ou seja, ela está presente em todas as instâncias da nossa vida social. Por exemplo, na questão econômica. Não só nas atitudes, nas ações e no pensamento, mas também na prática, na forma com que a gente se organiza enquanto sociedade. Então, a gente entendeu que o buraco é bem mais lá embaixo, né? Ou seja, a gente precisa entender agora mecanismos para poder reverter essa problemática do racismo. Vamos falar de algumas propostas políticas hoje? Ações afirmativas, como o próprio nome já diz, são um conjunto de políticas e de mecanismos que vêm primeiro para afirmar, ou reafirmar a existência de algum problema que está aí na nossa sociedade. Então, por exemplo, o racismo é um problema social, a desigualdade social, a desigualdade de gênero, ou sei lá, qualquer outra problemática dessa social, a primeira coisa que a política faz é reafirmar que ela existe. Reconhecer, isso é um problema. E esse problema não é do indivíduo, não é só das pessoas. Esse problema é um problema que toda a sociedade tem que arrumar um jeito de enfrentar junto e de superar. Bacana? Segundo, as ações afirmativas, elas vêm com políticas e com mecanismos mesmo na sociedade para, organizar recursos e assegurar, garantir direitos para essa população que ao longo da história sofreu algum tipo de exclusão ou discriminação. Tá dando para entender? Trata-se de medidas que basicamente vêm combater as discriminações, sejam elas raciais, sejam elas sociais, de gênero ou qualquer outra espécie que apareça na história de alguma sociedade. Como que nós, enquanto sociedade, vamos nos organizar para poder combater essas exclusões, e essas desigualdades que foram geradas pela história ao longo do tempo, sejam elas étnico, raciais, de gênero. E mais, como que a gente vai garantir a participação dessas pessoas nos setores diversos da sociedade? Como que a gente vai garantir o acesso à saúde, à educação, a emprego, a bens materiais, já que foi negado a essa população ao longo de anos? Então, visando justamente diminuir ou reduzir na prática essa desigualdade, o governo cria, ou pensa, ou organiza essas ações afirmativas. Nós vamos conhecer algumas delas aí, convidei algumas pessoas para falar para vocês, trazer a trajetória pessoal ou falar um pouco do que pensa sobre. E você também deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso, para a gente continuar esse papo. Qual que é a sua opinião, como você vê essa situação na nossa sociedade? No começo, quando as políticas de ação afirmativa foram implantadas, existia uma aceitação maior, uma maioria que apoiava políticas sociais, ou seja, de inclusão social baseada em renda, e uma rejeição das políticas de ação afirmativa racial, que era da ordem de 60%, quer dizer, a maioria da população era contra a racial e a favor da social. Essa realidade mudou com o tempo. Já há uma maioria de brasileiros que é a favor da ação afirmativa racial. A gente pode dizer que a questão do reconhecimento da desigualdade racial se tornou mais mainstream, mais aceita, mais consensual no nosso país. E com isso a aceitação das cotas raciais. Como a ação afirmativa surgiu primeiro como iniciativas pontuais em universidades, ou seja, cada universidade criou seu próprio programa, segundo seus próprios critérios. Toda essa diversidade de programas que havia, porque em 2012, para vocês terem uma ideia, quando as políticas de ação afirmativa foram finalmente normatizadas no sistema federal por uma lei federal, 80% das universidades federais já tinham algum tipo de ação afirmativa. Mas os formatos eram muito diversos e a lei homogeneizou esse formato. Então a gente estudou tanto antes e o impacto da lei e à medida que a lei
foi transformando e produzindo novos resultados à medida que ela foi sendo aplicada. Outro achado bem interessante nosso é um estudo que mostra a interação entre Enem, SISU e política de cotas, e revela também que a diferença das notas de corte dos alunos cotistas para os alunos não cotistas é mínima em todas as profissões. Eu acho que as ações afirmativas, na verdade, primeiro alteraram a cara da universidade pública no Brasil. E ela era fechada, basicamente, aos brancos de classe média. Com as políticas de ação afirmativa racial, você tem a entrada no espaço da universidade, né, de grupos de pessoas que estavam historicamente excluídos dela. E com isso você tem uma mudança da cara da universidade, uma mudança da maneira como a universidade é pensada. Porque a universidade até então ela era pensada como se a questão do aluno em si, da possibilidade do aluno frequentar as aulas, comprar material, se alimentar, viver na cidade ou perto da universidade, não fosse um problema, porque todo mundo tinha dinheiro. A partir do momento que você tem que acolher pessoas que são financeiramente menos privilegiadas, você precisa pensar que a universidade tem que ser um espaço que possibilite que pessoas que não têm tanto dinheiro possam cursá-la. Com as políticas de ação afirmativa, ela começou a se repensar como um espaço de inclusão. Oi, gente, meu nome é Simaira, eu sou pedagoga, trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais e o Léo me pediu para fazer uma fala bem pequenininha para você sobre cotas raciais, né? Ele disse que eu falo muito, então vou tentar ser breve. Quando eu entrei na universidade, não existia cotas ainda, nem cotas sociais, nem raciais, nenhuma das modalidades que existe hoje. E aí, decorrido alguns anos, né, começou-se a discussão sobre cotas na universidade. No início, eu confesso que eu falava assim, olha, essa coisa de cotas, né, parece ser ruim, todo mundo tem as mesmas condições, né, só tem esforço pessoal. Então eu não concordava muito com a ideia da política de cotas, né, da política de ação afirmativa. Mas aí, dentro da universidade, a gente começa a ver, né, que tem, né, muitos brancos, muitas pessoas ricas, e a gente começa a se questionar mesmo, né, será que aquele espaço, né, da universidade pública não é um espaço para todo mundo? A partir do meu diálogo com pessoas que defendiam as cotas e também de leitura sobre as cotas, eu passei a ser uma defensora das cotas raciais, né? Entendendo que a política de ação afirmativa, né, especialmente as cotas raciais, ou seja, cota para negros, pretos e pardos nesse sentido, elas são importantes para corrigir uma desigualdade histórica, né? O Léo falou para vocês do período de escravidão, então os negros especialmente, eles eram impedidos de ir para a escola, né? E aí, como que você educa uma geração que os avós não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso ao ensino fundamental, ensino médio, quem dirá, né, a universidade? Então as cotas raciais, elas são uma medida paliativa, ou seja, elas têm um período para acabar, um pouco para tentar igualizar, né, essa inserção que em sua maioria ainda são de pessoas ricas e de pessoas brancas, né? Se a gente pegar fotos, por exemplo, dos cursos de medicina, né, cursos de engenharia, curso de direito, que são os cursos ainda considerados de elite, a gente vê, né, que existem muitas pessoas brancas nesses cursos, né, não que isso seja um problema, né, o problema é não ter pessoas negras, não ter gente, né, pardos e pretos também na universidade, né, por isso que eu passei a defender as cotas, porque quando a gente pensa em esforço pessoal, a gente fala, todo mundo tem esforço pessoal, mas pensa você, jovem, que trabalha o dia inteiro, né, que às vezes estuda à noite numa escola pública que nem sempre tem tanta qualidade, não tem muitos acessos a curso de línguas, né, não tem condições de viajar, de conhecer o mundo, outras culturas. Será mesmo que só esforço pessoal é possível para quem viveu um processo de escravidão como os negros viveram? Né? E aí a ideia das cotas, né, para tentar possibilitar que essas pessoas que não tiveram acesso, né, que os seus acessos foram negados historicamente, possam acessar a universidade pública, né? Então hoje eu sou uma defensora, né? Acredito na dimensão da igualdade de oportunidades, né? E da gente tentar corrigir, né, uma desigualdade histórica, né, entendendo que ainda existe racismo no Brasil. E aí, como é que estão as informações aí? Como é que tá a cabeça depois desse monte de ideias? Quer contar pra gente o que você pensa sobre? Quer contar um pouco da sua experiência? Deixa aí nos comentários.
né? E vamos continuar esse papo. O papo não acabou por aqui, beleza? A gente vai entender nas próximas aulas aí alguns outros mecanismos também de combate direto, né, a, por exemplo, a situação do racismo e a outras desigualdades. Bacana? Então o papo continua, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.